As universidades, além de seu papel educacional, do tripé ensino, pesquisa e extensão, elas têm a função de contribuir para a evolução da ciência e para a expansão das fronteiras tecnológicas, pois elas são agentes de mudança e de inovação na sociedade. A universidade é uma instituição que surge ali no século XI, na Europa, numa visão eurocêntrica da universidade, em Bolonha, na Itália, com um foco básico de ensino, né? E isso vai se desenvolver durante séculos. Só lá no século XIX, na Alemanha, na Inglaterra, se agrega o que se chama a segunda missão da universidade. Ele teve o primeiro processo de transformação da universidade, que é a inserção da missão de pesquisa, da investigação. E aí se criam os centros de investigação, os institutos de pesquisa, e assim por diante. E isso continua evoluindo até nós chegarmos na segunda metade do século XX, com a emergência, vamos dizer assim, de uma incidência muito grande de novas tecnologias, muitas delas que surgem naquele período do final da primeira metade do século XX, da Segunda Guerra Mundial. E aquele momento histórico reposiciona as universidades e seu papel na sociedade, fazendo emergir a chamada terceira missão, que é aquela missão que está associada a um engajamento, a uma participação da universidade com maior protagonismo no desenvolvimento da sociedade onde está inserido. A Universidade Empreendedora tem dois pais, como conceito. O primeiro, o Henry Etzkowitz, criou esse termo, na verdade, a primeira pessoa que eu penso que criou esse termo, em 1983, nos Estados Unidos, e é importante entender o clima. Em 1980, houve nos Estados Unidos a promulgação de uma lei chamada Bayh-Dole. É a lei que permitiu que a propriedade intelectual de invenções feitas em universidades ficasse nas universidades e não ficasse com o governo federal, mesmo que o governo federal americano tivesse sido o financiador dessas pesquisas. Havia, em contrapartida, o compromisso de que as universidades fariam um esforço objetivo para levar esse conhecimento, esses resultados, né, materializados em propriedade intelectual, para usufruto por parte de empresas, evidentemente comercializando isso, né? Estamos falando de transações comerciais, não de benemerência, e que isso ajudasse as empresas a se tornarem mais inovadoras. Então, o Sir Henry criou essa expressão universidade empreendedora, ou seja, aquela universidade que abre um espaço para esse tipo de atuação. Mas o que é pensar em uma universidade empreendedora? Antes de tudo, é pensar atitude, pensar comportamento, pensar propósito. E no Brasil, esse movimento ele começou na década de 80, mas no mundo, esse movimento já acontecia há mais de 50 anos. O segundo pai, por assim dizer, é o professor Burton Clark. O professor Burton Clark é um sociólogo, talvez um dos principais estudiosos das universidades no mundo. Ele é professor da Universidade da Califórnia. Ele fez esse estudo em 5 universidades, uma delas, por exemplo, foi Twente, na Holanda, que eram universidades menos conhecidas, não são aquelas que aparecem em geral nos rankings, né, que a gente conhece, mas são universidades muito competentes, muito boas, e ele mostrou que algumas das universidades que ele estudou, em particular essas 5, elas tinham feito um ajustamento do seu pensamento estratégico, da sua estratégia e do seu modelo de gestão de maneira, vamos dizer assim, com uma origem diferente, de maneira distinta daquela feita pelo professor Etzkowitz, acabou usando o mesmo termo, Universidade Empreendedora, que ele intitulou num livro, né, porque ele publicou em 1998, já às vésperas de uma conferência mundial da Unesco sobre universidades. Universidade Empreendedora dentro do contexto, né, da transformação ou de uma mudança muito importante da universidade, que no exterior
ocorre basicamente a partir da segunda metade do século XX, com a chamada Revolução da Tecnociência, que puxa as universidades, que gera um novo tipo de demanda para as universidades, uma demanda da sociedade de maior protagonismo no processo de desenvolvimento, não só científico e tecnológico, mas principalmente social e econômico, nos contextos, nas sociedades onde as instituições estavam inseridas. Inicialmente nos Estados Unidos, na América do Norte, depois Europa Ocidental, depois isso foi se alastrando para toda a Ásia, né, Europa Oriental, até chegar neste século, do meu ponto de vista, de verdade, na América Latina. No Brasil, o movimento que culminou o que hoje chamamos de Universidade Empreendedora começou na década de 80, como uma ação importante do CNPq que deu início à implantação dos parques científicos e tecnológicos, em especial nas universidades. A ideia de construir parques tecnológicos ou parques científicos e tecnológicos, o Brasil não tinha nenhum. O presidente do CNPq lança um edital em final de 1984 e um grupo de trabalho para visitar algumas cidades do país que tinham universidades. Houve uma imensa dificuldade na implantação dos projetos de parques tecnológicos, não são coisas muito simples. A universidade brasileira não tinha isso na sua alma, na sua cultura. Era ensino, pesquisa e extensão. Fizeram que de todos os projetos dos parques que foram escolhidos não redundassem imediatamente em parques. Eles resultaram em incubadoras de empresas. Nasce uma entidade que simboliza o envolvimento de certos setores da sociedade brasileira com essa questão das incubadoras de empresas e geração de empresas inovadoras de tecnologia. Na altura chamavam-se empresas de base tecnológica. Simboliza a existência de um movimento suficientemente visível para se fazer representar numa entidade, entre aspas, de classe, que brigaria para manter o conceito de incubadora de empresas vivo e em operação. É a Amprotec. Eu lembro que, então, nos seminários da Amprotec, se faziam sessões convidando reitores ou vice-reitores que eram para fazer um processo de sensibilização dos reitores para a importância disso, porque esses movimentos que eu comentei, a participação da Federal do Rio, da USP, da Federal Santa Catarina, etc., nessas iniciativas, elas não foram iniciativas das reitorias, isso foi iniciativa de algum professor, vamos dizer assim, ou professora, mas foi o que a gente chama de bottom-up, né? De baixo para cima, né? Incubadoras, possivelmente não, com certeza são um dos principais instrumentos dessa transformação do conhecimento gerado na universidade ou em centros de pesquisa em produtos e serviços, quem sabe até processos no mercado. No mercado quer dizer na sociedade, servindo a sociedade. As incubadoras no Brasil não teriam chegado onde chegaram se uma entidade chamada SEBRAE, que tem, evidentemente, como uma das suas atribuições institucionais cuidar das micro e pequenas empresas, hoje eles fazem mais do que isso, naquela altura não, era isso que eles faziam, mas o SEBRAE foi a entidade que mais acreditou que o processo de geração de empreendimentos a partir da universidade poderia dar certo. Isso traduz-se por um conjunto de políticas institucionais do SEBRAE em apoio até chegar à parte de certificação, que é o CERN, que foi desenvolvido pela Amprotec em conjunto com o SEBRAE, que é a questão da certificação, tipo uma ISO, né? A questão da certificação das incubadoras. A nossa missão, o nosso propósito é fazer com que mais instituições, mais educadores, mais atores da educação despertem para essa importância do empreendedorismo aliado à educação para a promoção de uma universidade empreendedora. Todo esse tema, todo esse conceito, ele começou de uma forma muito pontual lá na década de 80, foi avançando para a década de 90 e nós temos aí, né, o sonho grande de fazer com que cada vez mais
instituições adotem modelos para que se tornem, de fato, universidades empreendedoras. A universidade são as pessoas que a compõem, sejam alunos, professores, pesquisadores e técnicos administrativos. São as pessoas que formam a universidade e criam a cultura empreendedora de inovação e refletem suas próprias estruturas. E com o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e de Inovação, principalmente a Lei de Inovação de 2004, quando a gente regulamenta a questão da propriedade intelectual dentro dos ambientes da universidade e como capitalizar isso, eu acho que, de fato, principalmente os gestores, a alta administração da universidade, ela passa a tomar um maior contato com essa realidade. Então, o marco legal, ele traz essa tranquilidade para o pesquisador. E hoje a gente vê que a AGU, a CGU, né, o Tribunal de Contas da União, eles estão extremamente sensíveis para a necessidade dessa segurança jurídica e trazer tranquilidade para os pesquisadores que desejam empreender, para a universidade construir as suas políticas de empreendedorismo e inovação, de tal forma que as pessoas trabalhem de uma forma absolutamente tranquila. O surgimento dos NITs no Brasil e da legislação dos NITs, que vem de um desenvolvimento, talvez as duas maiores influências nesse sentido sejam os TTOs americanos, né, das oficinas, né, os escritórios de transferência de tecnologia das universidades americanas, e as OTRES espanholas, né, das universidades espanholas, ou seja, estruturas criadas dentro das universidades para responder a novas demandas de atenção e acompanhamento do conhecimento gerado, patenteamento, registro de software, registro de cultivares, licenciamento desses conhecimentos e assim por diante, que no Brasil recebe o nome de NIT, vira uma legislação que obriga as instituições públicas, né, e recomenda, vamos dizer assim, as instituições privadas, comunitárias, a terem estruturas desse tipo, esses núcleos de inovação tecnológica, é muito importante, porque ele traz essa cultura para dentro das universidades de uma forma muito importante, né, muito central no processo de desenvolvimento da universidade, de avanço da universidade, ao surgimento do que hoje nós chamamos de startups, né, novos empreendimentos que utilizam o conhecimento gerado na universidade, ensinado na universidade, para gerar valor, para gerar empregos, para ser um ator importante, relevante no processo de desenvolvimento das regiões onde atuamos. 2000, depois que isso ocorre com mais intensidade, nós temos uma aproximação muito boa da BVCap, Associação Brasileira de Venture Capital. Os investidores anjos, os investidores como venture mesmo, como capital de risco, né? Isso começa a ser bastante discutido. A própria Bolsa de Valores, a B3 em São Paulo, tem iniciativas de começar a olhar as startups como novos empreendimentos com grande potencial de crescimento. Esse recurso do capital de risco alavanca as empresas, começam a fazê-las aparecerem, e nós começamos a ter, na década já de 2000, os primeiros unicórnios brasileiros, os primeiros grandes sucessos. O empreendedorismo na universidade, ele nasce de baixo para cima, claramente, em todas as universidades do Brasil que eu conheço, e seja de professores, de alguns professores, seja de estudantes. Aqui na USP, por exemplo, um conjunto de estudantes que começou aqui na FEA e depois foi se espalhando, criou o núcleo de empreendedorismo da USP, o NEU, com trabalhos maravilhosos. Quer dizer, começou o pessoal aqui, como é que o pessoal, vamos dizer, esse pessoal de administração, contabilidade, economia, pode ajudar a moçada da Poli e de outras a se tornarem, no caso, né, criar startups, algo assim, que é um pedaço do que a gente está falando, mas é um pedaço relevante. Naquela função de responsabilidade social, ela vai exercer uma nova função, uma nova maneira de levar o conhecimento gerado à sociedade através de empresas, agora sim isso é diferente, através de empresas intensivas em conhecimento, que vão gerar mais bem-estar social. Que é que seria uma universidade empreendedora hoje? É fundamentalmente isso. Ela agrega a sua função e a sua missão à vontade
e a capacidade de levar parte do seu conhecimento para constituir empresas no mercado, porque esse conhecimento não seria útil no mercado se não tivesse produtos, processos e serviços. Então tem que ter empresa para fazer isso, que a universidade não faz isso, certo? Então ela agrega, e junto a isso, com esse movimento da instalação da universidade numa comunidade, da criação de empresas, indiretamente, sem querer, ela gera empregos. A universidade empreendedora, tudo que é desenvolvido, ele é desenvolvido para a promoção de um resultado que vai gerar um impacto tanto local, quanto regional, quanto estadual, nacional, internacional. Então, a educação e o empreendedorismo juntos, eles são capazes de alavancar e exponencializar um conhecimento e um aprendizado incrível para a sociedade. No Sebrae, nós temos diversas ações para a promoção do empreendedorismo na educação. Então, nós atuamos desde a educação básica até o ensino superior. E nós atuamos fortemente em duas frentes. A primeira frente é no desenvolvimento de todos os atores mediadores que fazem parte das instituições de ensino, para que eles possam desenvolver neles o comportamento empreendedor, assim como aplicar no seu dia a dia, em sala de aula, nos seus componentes, disciplinas e até mesmo projetos interdisciplinares, o empreendedorismo. Porque muitas das vezes as pessoas observam o empreendedorismo apenas na oportunidade de abrir negócios. E, no entanto, não é assim. Nós desenvolvemos comportamentos, atitudes para que as pessoas possam desempenhar papéis diferenciados no seu projeto de vida ou também no seu dia a dia do trabalho. Então, nós precisamos de formar alunos com boa base científica, com boa base tecnológica, mas principalmente com um perfil hoje que lhe permita compreender as questões sociais, as questões ambientais, as questões de sustentabilidade. Sim, comportamento empreendedor, resiliência, liderança, mas também saber servir. Todo mundo quer ser líder, mas ninguém quer servir. Esse é um desafio. Então, a universidade que forma seus egressos pensando nisso, ela é uma universidade comprometida com a sua missão social. E quando a gente leva isso para as questões da pesquisa, da extensão, da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, com essa visão da inovação, eu acho que é a universidade do futuro. Muitas universidades no planeta já caminham assim. Eu acho que a universidade no Brasil ela tem uma função social muito importante, sempre teve. E ela sempre teve isso muito claro. A grande vantagem da universidade empreendedora é essa. É ajudar a resolver problemas do mundo. Esse é o lema. A universidade não deve existir por ela mesma. Ela existe porque tem a sociedade que precisa de algum tipo de coisa que a universidade pode fornecer e outros não podem, tá certo? A universidade precisa, olhando os objetivos do desenvolvimento sustentável, precisa ajudar a fazer políticas públicas, porque normalmente os governantes em nível municipal não têm competência para fazer. A universidade é perene. Alguém viu alguma universidade mudar de um município para outro? Ela é perene mais e é uma âncora econômica e a mineração dela é de safras infinitas. A gente passa a viver no final do século passado, início desse século, uma mudança brutal na sociedade que a gente vive, né? Que é essa sociedade que nós temos hoje, a chamada sociedade do conhecimento. Uma sociedade onde a questão do emprego muda muito, né? O que tem desaparecido, o que tem mudado fortemente nessas últimas 2 décadas, não é o trabalho, é o emprego, né? A noção de emprego público, de emprego privado, começa a se transformar fortemente. Trabalho continua tendo muito, mas organizado de outras formas. As redes sociais, as grandes empresas de tecnologia, as plataformas tecnológicas, isso mudou o mundo para sempre. Mudou não só do ponto de vista dos negócios, mudou o estilo de vida, mudou a forma como nós nos relacionamos, mudou a forma como nós conhecemos as pessoas, como nós nos relacionamos não só profissionalmente, mas afetivamente também. Foi muito forte essa transformação no seio assim, dessa sociedade do conhecimento.
Todas essas mudanças na sociedade, na forma de ver o emprego e o trabalho, de nos relacionarmos, bem como o avanço das redes digitais, nos levam a refletir. E a educação? Conseguimos incorporar todas essas transformações para o ensino? E no momento em que isso ocorre, a missão do ensino nas universidades começa a mudar também. Não fazia mais sentido e não faz mais sentido formar jovens na dimensão do trabalho para serem empregados de grandes empresas, sejam públicas ou privadas. Porque não existe mais essa realidade, a capacidade de absorção de um mercado de trabalho do século XX, do século XIX, não existe mais, né? As oportunidades hoje, muitas delas estão ligadas a novas formas de atuação profissional, né? Essas atuações autônomas, essas atuações, essa geração de startups, de novos negócios e assim por diante. Se a gente olha a realidade empresarial no mundo de hoje, das 10 maiores empresas do mundo hoje, 8 são plataformas tecnológicas, que vão desde a Google até a Meta, da Microsoft, até a Apple, que transformaram o mundo, não só o mundo dos negócios, mas a vida em sociedade que nós desenvolvemos. Então, evidente que a área de ensino mudou, ela mudou pela transformação da sociedade. Da mesma forma que a terceira missão surge em função de mudanças de demandas da sociedade. E aí nós começamos a falar dentro das universidades desse perfil desejado dos nossos estudantes também trabalhando e desenvolvendo essas habilidades empreendedoras, essas habilidades inovadoras, a criatividade e assim por diante, preparando os jovens para um novo mundo, né? Para uma nova sociedade. E se nós temos de verdade uma nova sociedade, essa nova sociedade demanda uma nova educação, né? E esse é o esforço que as universidades do mundo inteiro têm desenvolvido, inclusive no Brasil. Acho que o grande desafio que envolve o Brasil hoje é a educação. Tá? Se nós pegarmos todos os rankings de avaliação da educação no Brasil, nos últimos 20 anos, a gente caiu em média 20 posições em todos eles. Português, matemática, ciências. Mais da metade dos nossos jovens avaliados em matemática não conseguem fazer operações básicas. Nós não tivemos nenhum estudante que atingiu o nível máximo da prova de ciências. Hoje, 1/3 dos universitários no Brasil são considerados analfabetos funcionais. Eu acho que esse é o principal desafio, o pior desafio que nós temos hoje no Brasil, que é uma educação de qualidade. E as universidades, em suas torres de marfim, nós ainda não havíamos percebido isso. E aí, essa vai ser a grande questão, porque não tem como fazer pesquisa de qualidade, inovação tecnológica de qualidade, se as pessoas não tiverem uma boa educação para chegarem com a formação mínima necessária que nós precisamos dentro das universidades federais. Então, quando eu digo que o meu principal desafio hoje como gestora de parque é projetos, e eu estou na Universidade Federal de Viçosa, e se eu incubo 20 projetos, eu poderia incubar 40, por que você não incuba 40? Porque não tem os 40, né? Então, nós precisamos de avançar muito em qualidade da educação, para que nós possamos, de fato, fazer com que as universidades no Brasil alcance os níveis de excelência necessários, científicos e tecnológicos, para que o Brasil realmente possa assumir uma liderança na posição de inovação. Diante dessa discussão, cabem as reflexões. Quais são os grandes desafios para o nosso país nas áreas de pesquisa científica e inovação tecnológica? E quais os papéis das nossas universidades para apoiar a inovação no Brasil? E numa perspectiva operacional, nós temos o desafio das carreiras em inovação na Universidade Brasileira. Eu colocaria essa questão operacional em primeiro plano. No exterior, por exemplo, é comum ter carreiras em gestão de programas, gestão de transferência de conhecimento, em várias nuances, gestão de portfólio, de spin-outs ou startups e gestores de comunidade. Esses cargos não existem na Universidade Brasileira em geral. Ciência é um investimento alto,
que pede recursos públicos e privados, principalmente em áreas de fronteiras e que são estratégicas para o desenvolvimento de um país e de suas diversas regiões. Inteligência artificial, biotecnologia, nanotecnologia. Nós precisamos de avançar nessas áreas e nós não estamos avançando como precisávamos. Então, são desafios. E são desafios complexos porque não são fáceis de resolver. E precisa de uma atitude muito ética, muito correta para resolver, livre de partidarismos e de ideologias. Nós precisamos de resolver esse assunto com seriedade. Então, assim, eu não segmentaria de desafios para uma universidade empreendedora para uma universidade, porque eu acho que a universidade só tem esse caminho de ser empreendedora, ela não vai ter outro caminho. Eu acho que nós não vamos falar no futuro de uma universidade empreendedora, porque vai ser a universidade que nós vamos ter. Um outro desafio muito falado nos últimos 3 anos é referente aos processos de transferência tecnológica e gestão da propriedade intelectual na universidade brasileira. Muitos NITs hoje se posicionam simplesmente ali como orquestradores do registro de patentes dentro da universidade, quando deveríamos ter uma posição, de novo e mais uma vez, bastante proativa. Eu acho que nós temos que nos preocupar com as lideranças, formar jovens, formar líderes, formar pessoas que realmente sejam capazes de conduzir a universidade para esse futuro que nós desejamos. Então, a gente tem que estar comprometido com isso. Isso envolve qualificação, isso envolve treinamento, isso envolve sensibilização, isso envolve uma alta administração comprometida com a pauta. Aquilo que lá no passado começou de uma forma muito orgânica por professores que desejaram abrir um centro de empreendedorismo, uma incubadora, porque viu lá fora, isso não é mais suficiente. Esse estágio já passou. Embora tenhamos muitas mudanças com o novo marco legal, quando falamos de inovação, de empreendedorismo, estamos falando de situações, ambientes, programas que ainda não existem. Portanto, não existe regulamentação também. E o nosso papel é pensar além dos muros, pensar em levar desenvolvimento, em levar prosperidade para a sociedade ou comunidade que estamos inseridos. Eu acho que nesse momento nós já temos a questão legal pacificada, nós já temos algumas políticas de incentivo financeiro que começam a se tornar perenes, porque o financiamento hoje, principalmente para os ambientes de inovação e empreendedorismo, incubadoras, parques, aceleradoras, hubs, continua sendo um grande desafio, mas nós temos política. Eu, hoje, como gestora de um parque tecnológico, qual é o meu maior desafio? É ter mais projetos com potencial de se transformarem em empresas. Que é o movimento Deep Tech. Um arranjo de políticas, programas e capital para apoiar projetos e startups que solucionam problemas complexos, tais como novos tratamentos para a saúde, medicamentos e vacinas, soluções climáticas, novos materiais, a diversificação das fontes de energia, a intensificação dos métodos computacionais, etc. Junto com o movimento das Deep Techs, temos também o movimento regenerativo, ou seja, onde pensamos projetos, negócios, pesquisas, que além de diminuir o impacto ao meio ambiente, nós subtraímos os impactos à natureza. E nesse movimento também de um mundo regenerativo, a universidade ela faz parte desse novo olhar, desse novo movimento. Caminhando para o final dessa discussão, precisamos trazer reflexões para o futuro das universidades. Quais movimentos emergem nesse momento? Que cultura precisa ser fomentada? E como ficam as nossas lideranças? Então, as nossas lideranças, elas precisam estar comprometidas com essa universidade do futuro. Eu acho que é isso que nós precisamos de observar. E se nós temos lideranças comprometidas com essa universidade do futuro, isso vai se desdobrar nos nossos colegiados, nas nossas decisões, em todas as instâncias daquela universidade.
E quando isso permeia, isso se torna uma coisa que vai difundindo a cultura. Porque, de novo, é cultura. Assim, ao mesmo tempo que a gente tem pessoas que já estão caminhando e estão lá na frente, a gente ainda tem pessoas que estão com a cabeça lá atrás, né? Num papel que nem do ponto de vista legal se aplica mais. Isso não é o mais grave, é que essas pessoas ainda estão numa postura que não é a postura de uma universidade empreendedora, que não é uma postura de lideranças. Então, nós temos que mudar a cultura. Como é que a gente muda a cultura? Por meio de lideranças. Então, realmente, quanto mais pessoas estiverem comprometidas com a pauta, mais rápido a gente consegue essa transformação. Além de pensar nas lideranças, precisamos também refletir sobre as nossas próprias estruturas. Será que a universidade é organizada de forma inovadora ou seguimos o modelo de organização do século passado? Muitas universidades empreendedoras possuem pessoas empreendedoras e não uma organização. Isso também se associa à mudança. A mudança, então, ela é muito mais profunda e eu acho que isso é que tem que ser discutido agora. Isso, para mim, é o grande desafio na mudança e não sei quanto que a universidade, as escolas, etc., estão preparadas para isso. Né? O MEC está fazendo uma mudança no ensino de segundo grau, já está introduzindo várias coisas ainda, mas como empreendedorismo. Eu acho que nós deveríamos ser um pouco mais profundos, nós deveríamos começar a aprender e aprender a resolver assuntos. Toda vez que alguém resolve alguma coisa, ele consegue desenvolver um produto, um serviço ou um processo. E se isso for sistematizado, organizado, ele pode ser replicado. E aí ele pode ser multiplicado, resolvendo problemas de outras pessoas. É isso, eu acho que a gente tem que criar espaço para discussão, para o contraditório, para que a gente possa realmente criar essa universidade que o Brasil precisa antes de mais nada. Não dá. Tem gente que acha que nós já saímos da Torre de Marfim, eu acho que não. Eu acho que a gente ainda está nela. Talvez a gente desceu alguns andares, mas nós precisamos de descer mais para realmente trazer a sociedade para dentro da universidade, trazer os jovens para dentro da universidade, para que a gente possa, não muda um país, isso não é falácia, a gente não muda um país sem educação de qualidade, sem ciência e tecnologia de ponta. E as universidades têm muito a oferecer nesse sentido. Em oferecendo isso, eu acho que empreendedorismo e inovação são consequências. Nos anos de 2020, que eu acho que agora, passando até pela nossa Covid, né, na nossa pandemia, nós estávamos rediscutindo um pouco o que ia acontecer com o processo empreendedor no mundo, né? Quer dizer, um processo que já tinha alcançado seu auge, tinha que se repensar, verificar os novos caminhos, mesmo lá nos Estados Unidos ou outros. A internacionalização é total. Todos os países do mundo têm hoje parques tecnológicos, programa de empreendedorismo, incubadoras, então não é mais alguma coisa local, específica de alguma localidade, e se começa a se pensar como se passar isso para o DNA, quer dizer, não mais a gente ter um programa de empreendedorismo, mas fazer que toda a população seja empreendedora, né? E você vai ter uma riqueza, né? Você vai ter a terceira missão da universidade, você vai ter a universidade engajada, que é a universidade porosa. Porosa no sentido de, primeiro, ter capacidade de absorver, escutar, no caso, o que acontece fora dela, né? Não ser autorreferenciada, portanto, né? Ser sensível a necessidades dos outros segmentos da sociedade, ser capaz de escutar, desenvolver capacidade de diálogo, e porosa também internamente no sentido de ser mais interdisciplinar e mais integrada. Por fim, um momento essencial que vivemos é pensar sobre o impacto da universidade, o impacto de nossas pesquisas para além das publicações qualificadas. O movimento de Deep Techs e regenerativo materializam nosso impacto, pois estão associados à busca de soluções de desafios globais e complexos em diferentes áreas do conhecimento,
onde pensamos na sobrevivência de nossas futuras gerações e em uma universidade que não é só empreendedora, mas empreendedora sustentável.